Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Eu vou fazer uma receita vegetariana, por isso que você se chama Carla da Mata? Não, até porque eu não sou Não é vegetariana. Mas, você não é, só hoje que você vai ensinar. Mas é bom, né? Às É vezes a bom. gente tirar um pouquinho a carne, pelo menos um dia na É semana, né? verdade. Uma proposta boa essa verdade. terrine. Eu falo que eu gosto de carne, mas eu não sinto falta da carne, assim, sabe? Porque tem gente que sente falta, né? Tem que comer quase todos os dias. Eu gosto muito de uma comida bem saudável. E olha que delícia, gente. Tem aqui manjericão. Pode falar pra gente o que é, porque como a gente falou ali, tem gente que não sabe. Você terrine, não sabe o que é. E tem... Pode falar. A terrine, ela é uma forma de explicar, é como se fosse um patê, né? Mais consistente e formado, né? E aí existem vários tipos de terrine. Tem as à base de carne, né? A origem dela, de terrine, o nome é porque ela era feita em travessas de barro, então daí veio o nome terrine, mas nada mais é do que uma espécie de patê informado, né? Joia, muito bom. Então vamos começar. Então assim, é uma entrada, né? É para um lanche, a gente tem ali que você já tem os pães cortadinhos, Isso. é para comer com torradas, com pães, com esse tipo de acompanhamento, né? Isso mesmo. E a gente vai fazer aqui hoje praticamente 3 receitas assim que podem ser usadas de outras formas, né? E a gente juntou tudo ali na terrine. Que a bom. gente vai fazer os tomatinhos confitados, o pesto, né? E a base da terrine, que é a base de... Maravilha. Você quer que eu troque com você de lugar? Pode ser. Então vamos trocar. Então, Maridão tá lá atrás filmando. Pode ficar mais perto, querida. Ele tá muito longe. Você vai dar um zoom aí, não vai ficar tão... Pode ficar aqui atrás do André, ó, esse moço aqui de barba. Qual que é o nome dele? Fernando. Fernando. Eu só não gostei de Fernando por uma coisa. Eu falei que eu estou de azul hoje, em homenagem ao meu time, já fez cara feia, tá atleticano, né, Fernando? Aí. E Bem-vindo, hoje é o aniversário dele. Sério? Sério? Parabéns! Deus te abençoe, que dia especial. Eu vou mandar beijos de aniversário hoje, tem muitos beijos hoje de aniversário, depois eu mando. Vamos fazer a nossa receita aqui, inclusive pro Fernando. Isso mesmo. Atleticano igual meu marido. Ninguém é perfeito. Isso aí. Então a gente começa a nossa receita, a gente começa aqui fazendo os tomatinhos confitados, né? Que vai no interior da terrine e vai por cima também. Tá. Então a gente precisa, né, dos tomatinhos. A gente usa o tomatinho cereja, né? Essas variações de tomatinhos menores, né? Do que os tomates que a gente usa na salada atualmente. E a gente precisa de açúcar mascavo, ervas, no caso aqui eu usei o tomilho, sal, alho e azeite. Então a gente pega, né, esses ingredientes, eu trouxe aqui uma forma, a gente coloca o tomatinho, né, depois de cortado ao meio, a gente coloca numa assadeira. Tão bonitos? Isso, estão vermelhinhos, né? Então. Quanto mais vermelhinho, mais bonito fica, né, depois da verdade. receita. Adiciona o azeite. Confitar é assar sobre o azeite, não é? Sobre uma gordura, isso. Uma gordura, no isso. caso, quando a gente quer uma Aqui, coisa mais saudável. no azeite, isso. Aí a gente coloca, né, adiciona as ervinhas aqui, o alho. Você picou ele lasquinhas bem Aqui, eu fiz lâminas, tá vendo? Eu até trouxe, né? Você pode usar um fatiador que você tiver em casa, pode fazer na mão também, né? Mas quanto mais fininho, eu acho que fica mais delicado Verdade. o sabor. Açúcar. Aqui é o William que ela fez aqui no raladinho. Eu trouxe o meu pequenininho, que eu uso ele bastante, assim, que ele é... Delícia. Muito bom. E o sal. E aí mistura aqui, né? A gente, dá pra ver, né? O azeite, a quantidade dele é o suficiente para cobrir o fundo da forma. A gente não precisa, né, deixar os tomatinhos mergulhados no azeite, não. Tá? Tem pessoas que gostam, mas eu acho que não é necessário. E aí a gente leva essa travessa pro forno e aí varia de acordo com o forno também, né? Ah, eu esqueci da pimentinha do reino, que é muito boa, não pode faltar. Isso, de preferência, né? Se não tiver, não tem problema, mas quando a gente pode moer na hora, ela fica mais saborosa. Aí o tempo de forno? Tempo de forno. Mais ou menos 1 hora no forno baixo.
Tá. Mas aí isso varia, né? De acordo com a quantidade de tomatinhos que você for fazer e do seu forno, né? Tem forno, às vezes, que pode ser um pouco menos, um pouco mais. Tem que, né, prestar atenção até eles ficarem, né, murchinhos, né? Até você já vai sentir um aroma diferente. Tá bom? E a gente vai aprender a fazer agora o quê? O pesto, né? pesto. A gente já fez o tomatinho confitado, né? Depois do forno. E aí, agora para fazer o pesto, a gente precisa, né? Do manjericão, das folhinhas do manjericão, azeite, castanha, né? A receita original fala em pinole, mas o pinole é muito caro pra gente, né? É muito difícil, então pode ser qualquer castanha, que no caso estou usando nozes, alho, sal e queijo ralado, parmesão, né? Desculpa, e um pouquinho de pimenta do reino. Desculpa, eu esqueci, ou não sei se eu prestei atenção no tempo do tomatinho. Você até falou que varia de forno? Varia, aproximadamente 1 hora de forno baixo, sim. tá? O forno mais baixo que tiver, para ele ir apurando bem o sabor lentamente, que ele fica mais saboroso. Tá bom, joia. Então vamos lá, Então vamos lá. Então a gente vai precisar aqui do liquidificador. E a dica aqui do pesto que eu dou é primeiro bater o azeite junto com os outros ingredientes e deixar, aqui a gente faz tudo de uma vez, mas e deixar a folhinha do manjericão por último, que aí ela fica, o pesto fica mais verdinho, fica mais bonito, tá? Aqui eu tô colocando o alho, sal e um pouquinho de sal, eu vou tentar. Cuidado, que o parmesão já é salgado. Já é salgado. A minha colher fugiu ali. Eu vou ligar aqui. Então, enquanto você liga, eu vou deixar o pessoal anotar a receita. Isso aí. Pessoal, a receita na tela para você. Olha que delícia, fácil de fazer, super saudável. Fora que o molho pesto, você pode usar em diversas receitas. Vamos lá? Pode. Muito bem. Delícia, delícia. Ah, o peixe já tá pronto, né, Carla? Tá pronto. Aí é só bater mesmo no liquidificador os ingredientes. E aí a gente tem, né, o molho pesto. Essa é a fica consistência, verdinho, né? Verdinho e dá um cheiro maravilhoso, né? Maravilhoso. Que tem o pesto. É uma delícia. Só o pesto na torrada já estava bom. Já tá bom. Pode usar o pesto em saladas, em massas, né, gente? É um molho maravilhoso, super tradicional.
Por isso que eu falei que são 3 receitas em uma. Porque o tomatinho também você pode usar ele com várias outras receitas, né? O pesto também. Verdade. Então dá para variar muita coisa. Vamos para terrine agora? Vamos. Aí agora, pronto, né? O recheio, digamos assim, da nossa terrine, a gente vai para a base dela, né? Para a massa. Então a gente precisa aqui da ricota, né? Corta ela em cubinho para facilitar aqui. E a gente precisa do creme de leite. Não sei se ele consegue mostrar, né? Mas aqui dentro a gente tem o creme de leite. Você tá usando fresco ou comum? Tanto faz. Você pode usar tanto fresco quanto comum. O fresco geralmente a gente usa quando a gente quer levar, né? Quer aquecer para ele não talhar. Se quiser usar o comum, não tem problema, tá? Tanto faz. O comum funciona tão bem quanto o fresco. Aí vai da sua preferência. E aí a gente liga aqui, né, no processador e vai acrescentando o creme de leite aos poucos. A quantidade vai variar um pouquinho, porque tem marcas de ricota que são um pouquinho mais secas, outras que são um pouquinho mais úmidas. Então a gente vai batendo aqui até observar que ele está numa consistência de pasta, uma pasta mais firme. Deixa eu abrir aqui, que eu comecei a bater aqui, ela ainda está um pouquinho seca. Eu vou acrescentar só mais um pouquinho, a gente pode bater mais um pouquinho? Pode. Acrescentando, só para mostrar para vocês qual que é a textura que é ideal que ele fique. Então, ligar aqui o processador e jogando aos poucos. Na hora que ele começa a virar um creminho aqui, a gente já pode parar. Aqui, o sal também tem que ir experimentando de acordo com a ricota. Se você comprar com ou sem sal, tá? E aí tem que experimentar mesmo. Porque o creme de leite também tem um pouquinho de sal e tem que ver o que você quer de sal, né? Tem que ver, seu paladar, né? Como que você prefere o sal. Dá para fazer a massa também no liquidificador para quem não tem o processador, Carla? Dá para fazer, mas aí, às vezes, você vai ter que ir batendo aos poucos, dependendo da quantidade que você for fazer, porque a lâmina do liquidificador é menor, né? Então, você vai fazendo aos pouquinhos, vai jogando mais ricota, tira o que você fez, vai colocando. Quem não tiver processador, dá para fazer. Demora mais, dá mais trabalho, mas dá para fazer. Não vai deixar de fazer a terrine se não tiver o processador. E aí, depois que tiver aqui, né, depois de batido, a gente pega essa massa e a gente vai montá-la. A gente tem um refratário aqui. A gente usa, né, como eu falei, a terrine lá na França, eles usavam um refratário de barro, mas a gente pode usar essas forminhas aqui de bolo inglês mesmo, que funcionam super bem. E aí a gente vai montando as camadas da terrine. Então, primeiro... Você usou um plástico para depois desenformar, filme, né? Bonito, para dar para desenformar direitinho ali. Para ficar mais fácil, né? Para você poder ter depois ela na forma bonitinha. E aí a gente vai montando as camadas aqui, apertando aqui no fundo. Tá, você vai colocar a terrine, o tomatinho mais terrine. Isso. Eu coloco uma camada desse creme, uma camada do tomatinho no meio, rega com um pouquinho de pesto. Eu vou fazer só numa partezinha aqui, só para vocês verem como que funciona a terrine. Isso, faz só esse pedacinho. Vou fazer esse pedacinho, a gente aperta, ela tá sambando aqui um pouquinho. E o nosso tempo tá voando, tá voando, e o plástico sambando. O plástico sambando. Eu vou dar até uma dica que eu não fiz aqui, para o plástico não ficar sambando, é dar uma molhadinha na forma, porque aí o plástico filme adere melhor a ela. Aí coloca uma camadinha aqui e rega com o pesto. Ah, tá. E depois repete. Só finaliza com o creme de ricota por cima. Tá? E aqui a quantidade... Repete agora a ricota. Isso. Tomate, pesto e ricota de novo. Isso. E vai desenformar. Isso. E obviamente aqui, ó, o tempo tá correndo. Eu vou fazer aqui só num cantinho, só numa metadezinha. Isso. E aí depois dá até para desenformar aqui do jeito que a gente fez, não tem problema não. Prontinho aqui, né, Carlinha? Isso. Aí a gente informou, né, colocou as camadinhas. O ideal é deixar meia horinha na geladeira para ela ficar um pouquinho mais firme, para facilitar, né, na hora de manusear, para poder desembalar. Então, ficou na geladeira, a hora que que suas visitas, quem você for receber chegar, é só tirar, né, uns 5 minutinhos antes, você tira e dá para desenformar aqui, ó, que a nossa ainda está mais fresquinha, mas a gente posiciona aqui e tira o plástico filme, que ele tá aqui para ajudar a gente, para facilitar na hora de desenformar. Aí você finalizou com o pesto e o tomatinho. O pesto e o tomatinho. Então a gente joga aqui.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.